do Exército, que ficou apenas um semestre no poder, de junho a novembro de 55. Assume mais adiante o José Maria Barbosa. Esse cidadão, ele é nomeado pelo presidente da República, mas ele não ocupou cargos públicos, mas ficou no governo até 1959. E, na sequência, o Hélio Magalhães, que foi deputado federal pela Bahia, e ficou até 61 no poder. A partir daí, vocês vão observar uma mudança nessas indicações, né? Eu posso dizer dessa forma, porque alguns deputados de outros estados acabam, né, de certa forma, sendo indicados, né, pelos presidentes daquele período. Essa tendência seguiu com o Dejaci Cavalcante de Arruda, que foi deputado federal pela Bahia, mas ficou num período curto como governador aqui, de março a setembro de 1961. Então, a gente vai ter, né, uma mudança, eu diria, de estratégia com a indicação de deputados federais para a ocupação, né, do governo, né, de alguns ex-territórios. Como é o caso do Clóvis Nova da Costa, que foi deputado federal aqui pelo ex-território de Roraima e ficou até 1963. O último governador antes dos militares assumirem o poder foi o Francisco de Assis Paixão, que ele foi superintendente da Zona Franca de Manaus. Ele ficou no poder aqui em Roraima de 63 até 1964, antes do fatídico dia 31 de março de 64, que foi o dia do golpe, né? Então a gente vai ter a partir daí uma mudança, né, de conjuntura política com os militares no poder. Por que eu digo isso? Porque na época, né, em 64, a gente vai ter o Castelo Branco, né, ali assumindo, e o Castelo Branco vai instaurar, né, o ato institucional número 1, e esse ato institucional número 1 ele vai dissolver partidos políticos, né? Muita gente pensa que quem dissolve os partidos políticos é o AI-5, né? Não, é o AI-1, é o primeiro ato institucional do governo militar. E a partir daí, a gente vai ter, né, basicamente, apenas dois partidos políticos no Brasil, né, que era o MDB e a ARENA, né, a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido dos militares. E a partir daí, então, assume o Dilermando Rocha, que era um tenente-coronel do Exército, e fica até meados de 1967, quando a gente vai ter já um novo, né, presidente do poder, que era o Costa Silva, né, que vai assumir posteriormente. Depois disso, de 67 a 69, a gente vai ter o primeiro governo do Hélio Campos. O Hélio Campos, mais adiante, vai seguir uma carreira política, né? Depois que ele sai da presidência, então ele se elege deputado, depois senador. Por isso que nós temos um bairro aqui, né, chamado Senador Hélio Campos, né, por causa da trajetória política do Hélio Campos, né, enquanto político. Mas também ele tem uma forte ligação com o Exército Brasileiro, por ser tenente-coronel. Depois disso, vai assumir também por indicação o Valmor Leal, que era major do Exército. É válido, pessoal, ressaltar, é uma dica importante, que nessa época do ex-território, né, por exemplo, a gente vai ter uma participação da imprensa macuxi aqui, através de alguns periódicos, né, que faziam oposição, como é o caso do periódico Átomo, né, o jornal Átomo. Era um jornal que ele foi, na época, criado ali por volta de 1951, né, ele circulou até 1956, e ele está todo digitalizado. Eu estou até escrevendo um artigo sobre ele. Na Hemeroteca Nacional, o pessoal do Departamento de Comunicação da UFRR fez essa digitalização e está de domínio público, e era um jornal de oposição aos governadores do ex-território. É interessante quem tiver interesse de se aprofundar na década de 50, né, do século XX, né, sobretudo logo no início, de 51 a 56, tem essa fonte que acaba retratando um pouco do cenário político local na época da forte oposição
que esse jornal fez a esses governadores que eram nomeados, né? Alguns deles tidos como governadores biônicos, né? O que a gente chama de maneira genérica, né? Que não eram eleitos, que eram nomeados pelo presidente da República. Então, mais adiante, o Hélio Campos retorna de 70 até 74, né? Ali já durante a época do milagre econômico brasileiro, né? No governo do Ernesto Geisel, né? Uma época ali onde a gente vai ter uma série de acontecimentos, tanto a nível nacional quanto a nível mundial, que, de certa forma, geram um impacto nos governos militares, né? Como o caso da Copa do Mundo, né, de 70, no México, que o governo acaba tentando fazer propaganda com o tricampeonato mundial naquele período. Então, se vocês olharem, existem algumas diferenças, né, com o governo atual, que acabou tentando trazer a todo custo e conseguiu a Copa América, né, aqui para o Brasil esse ano, né, para vocês verem que a propaganda ufanista, militarizada, ela tem esse sentimento, né, de pertencimento nacional, para a gente poder comparar. E a gente também tem, na década de 70, a crise mundial do petróleo, né, que acaba, né, de certa forma, colocando uma pá de cal ali no slogan do Brasil, do ame ou deixe, coloca, né, de certa forma, também uma pá de cal na propaganda desenvolvimentista, né, que foi ali alardeada da ocupação da região norte do país, né, aqui onde nós estamos, por intermédio dos projetos de desenvolvimento. Então, né, temos essas questões. Depois do Hélio Campos, a gente teve o Fernando Ramos Pereira, que era coronel do Exército, e ficou até 79, né? 79, já uma época de abertura política, né? O finalzinho ali de um período com a famigerada lei da anistia, uma série de questões que vieram à tona para tentar, né, de certa forma, amenizar os efeitos colaterais do regime, mas já estava feito, não tinha como voltar atrás, né? E depois disso, Figueiredo assume, né, na década de 80 e continua o regime ditatorial até 1985, com ênfase num movimento muito forte, em 84, do Direta Já. Quando eu vi esses atos, agora no último dia 7 de setembro, eu remeti meu pensamento, né, minhas memórias, minhas lembranças para a década de 80, né? Na década de 80 e 84, eu era criança ainda, mas eu lembro de muita coisa, né? Não só pelos livros, pelos artigos que eu li, resenhas, teses e dissertações, mas das memórias que eu tenho ainda enquanto criança. Em 84 eu tinha uns 8 para 9 anos de idade, aproximadamente, mas eu me lembro de muita coisa daquele momento e me lembro, né, perfeitamente dos comícios que eram feitos, né, em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, do movimento operário nas ruas, do povo pedindo o final da ditadura. E eis que agora eu me deparo, né, muitos anos depois, com o povo pedindo, né, a volta da ditadura. Né? Claro que isso não é a totalidade nem representa a diversidade do povo brasileiro. Porém, né, vocês podem ver que muitas dessas pessoas acabam, né, fazendo essa apologia a um regime ditatorial sem ao menos ter conhecido o que foi o regime ditatorial. Então fica, né, o registro aqui nessa aula dessa observação. Na sequência, pessoal, tivemos o Otomar Pinto, né, que dá nome aí ao bairro da Pintolândia. O Otomar Pinto, ele foi brigadeiro da Força Aérea Brasileira. O governo do Otomar Pinto é um governo emblemático aqui no estado de Roraima, né, com várias realizações, e é um dos governadores que acabaram ficando aí no imaginário popular. Tanto o próprio Otomar Pinto como o Hélio Campos são nomes que são lembrados, né, até hoje, mas ele tinha, né, também uma ligação direta com as Forças Armadas Brasileiras, né, com a aeronáutica, e até mesmo alguns relatos de colegas meus que conheceram, né, o governador Otomar e a sua administração, acabam trazendo alguns causos, né, à tona
em relação a esse governo, né, que ele acabou tendo aqui em Roraima, das suas realizações, de uma série de coisas que foram feitas. Então, existem pessoas ainda saudosistas dessa época que lembram de algumas realizações. Depois do Altamar Pinto, veio o Vicente Magalhães, que também era brigadeiro da Força Aérea Brasileira, mas ficou durante pouco tempo, só de abril a dezembro de 83, nomeado na época pelo presidente Figueiredo. E depois do Vicente de Magalhães, assumiu o Arídio de Magalhães, né, que era general do Exército, e ficou até o final da ditadura, ficou até 85, também nomeado na época pelo presidente Figueiredo. E o Getúlio Cruz é um caso à parte nesse processo, né? O Getúlio Cruz foi professor de economia da UFRR e ficou durante o momento de transição democrática ali, do que a gente chama, a grosso modo, de período de redemocratização, né, que é o período da nova república. Né? Então, com a nova república, o primeiro governador indicado e nomeado, né, pelo presidente da república vai ser, né, um professor universitário, um professor aqui da terra, né, e quebra um pouco a sequência da hegemonia dos militares no poder em Roraima. E depois de Getúlio Cruz, nós tivemos o Roberto Klein, que volta, né, o poder central volta a dialogar com as Forças Armadas, né, com o Exército Brasileiro, já que o Roberto Klein ele foi general do Exército, mas ficou no poder de 87 até 88. Depois de 88, gente, é que a gente vai ter uma mudança desse paradigma, né, que eu vou falar um pouco mais adiante, que é justamente com a promulgação da Constituição Cidadã, né, a nossa 8ª Constituição, que transforma, né, esse antigo território de Roraima em Estado. Então, é a partir daí que a gente vai ter a criação, né, do Estado de Roraima em meados de 1988. Então, a gente vai ter, né, uma série de fatores conjunturais para poder compreender todo esse processo, né, e toda essa problemática, né, por assim dizer. Mas, antes desse período, né, antes da gente adentrar na Constituição, é importante a gente seguir os tópicos do edital, e eu vou chamar a atenção de vocês, por exemplo, para a entrada dos projetos tidos como projetos de desenvolvimento aqui na região. Como é o caso de algumas ações que foram implementadas no Amazônia e em Roraima, pelos militares, né, especificamente, com a construção da BR-174. Então, a BR-174, gente, ela acaba se caracterizando como uma interligação, né, evidentemente, de Manaus a Boa Vista, ou de Boa Vista a Manaus, né, como queiram, um percurso aí de pouco mais de 700 quilômetros, né, mas que tem um significado emblemático para os militares. Porque não era só ocupar a Amazônia e só um suposto vazio demográfico. Existia toda uma preocupação, e ainda existe, do escoamento de metais preciosos, da mineração aqui na Amazônia. E existe também, e existiu, né, naquela época, uma preocupação, né, no sentido, eu diria, estrito da palavra, com a questão da diminuição dos territórios tradicionais indígenas para que esses projetos pudessem ser realizados. Então, essa construção da BR-174, ela vai acabar, né, de certa forma, fomentando essas práticas. E, atrelado a isso, nós teremos uma série de decretos institucionais que vão diminuir o território tradicional do povo Aimiri-Atroari, justamente para que esses projetos possam, né, caminhar sem maiores dificuldades. Só que houve resistência do povo indígena. Essa é a grande questão, né, o grande embate, o grande mote, o grande plot twist da coisa. Em 1971, ainda no governo do general, né, Emílio Garrastazu Médici, foi presidente do Brasil durante a ditadura, foi decretado ali, né, um decreto, número 68.907, que reduziu em 1/5 o território do povo Aimiri-Atroari. Hoje em dia,
a gente está aí com essa polêmica, né, do Leão de Tucuruí, que passa pelo território tradicional. Só que, muitas vezes, as pessoas mais jovens, aqui do Estado, não entendem que esse povo ele já sofreu uma perda muito grande e um processo depopulacional, né, de queda da sua população, justamente por esse enfrentamento que eles tiveram com o Exército naquele momento. Tanto é que a gente vai ter uma preocupação mais adiante, não do Exército, mas de movimentos sociais, de movimentos ligados à Igreja Católica de base, né, de parte da sociedade civil, do Ministério Público Federal, de tentar recuperar parte dessa memória e de cobrar os direitos desses povos tradicionais. Eu vou dar um exemplo a vocês. Em 2012, foi publicado o relatório do Comitê Estadual da Verdade do Amazonas, que trata especificamente dessa questão da entrada de projetos desenvolvimentistas na terra indígena Waimiri-Atuari, aqui em Roraima e no Amazonas. Por que eu estou dizendo isso? Porque parte desse material e desse relatório que foi produzido, né, e publicado no Amazonas, ele serviu de base para o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que foi publicado em 2014. Então, em 2014, houve uma publicação, né, de um relatório que vai reunir provas, né, fontes documentais, depoimentos, fotografias, leis, decretos, que remetem a esse período, não só da construção da BR-174, mas também da própria construção da hidrelétrica de Balbina e do avanço do Grupo Paranapanema, ligados à construção da mina de Pitinga, que fica lá em Presidente Figueiredo, né, que ali próximo à bacia do rio Atumã, né, que é a terra indígena Waimiri-Atuari, e acaba extraindo caceterita aqui nesse território tradicional. Então, quando a gente vê essa mobilização, eu diria, do Exército para, via decreto, através do presidente da República, que era militar, diminuir o território tradicional indígena, fica muito claro a intenção. Se vocês observarem nessa imagem, que eu estou aí na tela para vocês projetada, vocês vão ver que toda essa área maior, que está essas listrinhas em vermelho, né, começando de cima até embaixo, é o que a gente chama na topografia, na cartografia, de área rachurada, era uma área que pertencia aos índios desde 1900, né? Desde o final ali dos anos 1900. E quando chega no século XX, na década de 70, esse território é diminuído sumariamente por decreto presidencial para que essas obras possam entrar. E os índios, eles acabam relatando isso mais adiante. Na década de 80, né, para ser mais preciso, em 1985 e 1986, 2 missionários católicos acabaram fazendo uma cooperação ali, um acordo, né, com a FUNAI, e foram enviados para uma das aldeias do Waimiri-Atuari, a aldeia Uauará, que fica aqui em Roraima, e eles passaram 2 anos com os índios, tentando alfabetizá-los a partir do método de Paulo Freire. E o que é que ocorreu a partir daí? Eles começaram a ter contato, e inicialmente os indígenas, né, evidentemente, por ser um grupo na época isolado, e ainda né, porque está sob a tutela do PWA, depois eu vou dizer a vocês o que é isso, acabaram que não tinham, né, o português como sua língua materna e tentavam se comunicar através de desenhos, de gestos. E foi a partir daí que eles começaram a desenhar o que aconteceu com eles durante esse período, né, da construção da 174. E ao invés de desenharem letras, de desenharem nomes, eles começaram a desenhar helicópteros, metralhadoras, pessoas fuziladas. E isso chamou muita atenção dos missionários, né? Porque ele não tinha como se comunicar verbalmente, oralmente, mas aquela forma de manifestação constituía-se numa forma de representação de tudo aquilo que eles tinham passado. E eles começaram a entender, então,
por que que a população indígena tinha diminuído tanto assim durante a construção da BR em si. Então, ficou, né, eu diria, uma interpretação do que aconteceu. Mais adiante, né, o Ministério Público Federal acabou ofertando denúncia, fazendo pedido de reparação de danos, não só pelas vidas que foram ceifadas dos indígenas em combate com os militares na época da construção da 174, mas também da entrada de outros projetos tidos como projetos desenvolvimentistas. Essa representação aqui, que está na tela de vocês agora, é uma representação de um cacique, né, dois Oemiri Atuari, o Maruágua. Quem já foi em Presidente Figueiredo pode perceber que a cidade é toda temática, né? Tem a representação do Maruágua, que era o cacique. Antes dele, o cacique era o Cumprido. Inclusive, eu falei com o filho do Cumprido no programa Oemiri Atuari, no PWA, que fica em Manaus, e ele me confirmou basicamente tudo que ocorreu, né? Em lágrimas, como está aí nessa representação dessa imagem. Essa imagem, né, traz uma legenda em memória aos 2.000 Quinhá desaparecidos durante a ditadura militar. Quinhá é a denominação dos Oemiri Atuari para os indígenas, né, para seus parentes. Mais adiante, gente, a gente vai ter algumas medidas, né, que foram tomadas juntamente pelo poder público, com a própria FUNAI, com o Ministério Público Federal. Mas, inicialmente, a gente teve um programa, né, um projeto, que acabou fazendo uma parceria da FUNAI com a Eletronorte e criou-se, através da figura de um indigenista já falecido, um indigenista da FUNAI, o Porfírio de Carvalho, um programa para tentar proteger e mitigar com ações esses indígenas que sofreram esse processo de redução de sua população com esse embate. Então, esse PWA, né? PWA é uma sigla para Projeto Oemiri Atuari. E esse PWA, a partir de um convênio firmado da FUNAI com a Eletronorte, recebeu dinheiro público, né? Ainda recebe, que o consórcio ele foi renovado nesse convênio. O prazo de validade é em torno ali de 25 anos, é o primeiro convênio, e agora foi renovado recentemente, visa mitigar essas ações, não só por causa da construção da BR-174, mas também da construção de outros projetos na terra indígena, como no caso da hidrelétrica de Balbina, e da construção da mina de Pitinga, né, pelo Grupo Paranapanema. Roraima, ela sempre foi de grande cobiça, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Como vocês sabem, aqui é área de garimpo, né, historicamente. E na década de 60 para 70, o governo militar ele acabou contratando um antropólogo norte-americano, né, chamado Shelton Davis, para fazer um laudo mineralógico aqui da região, né, fazer uma prospecção na linguagem aí dos topógrafos, na linguagem desse pessoal que trabalha com isso. E essa prospecção ela foi feita e o antropólogo acabou, na hora de dar o laudo, observando que grande parte das riquezas estavam em território tradicionalmente ocupado, né, por indígenas. Não só em Oemiri Atuari, mas em Yanomami, Taurepang, Macuxi, Ingaricó, né, outras etnias daqui, né, evidentemente. E o que é que ocorre? Ele acabou dando um laudo contrário para aquilo que ele foi contratado e publicou um livro, né, chamado Vítimas do Milagre, justamente fazendo uma alusão ao período do milagre econômico na época do governo Geisel, na década de 70, né, dizendo que aqueles indígenas que foram massacrados, né, naquele momento, que sofreram embates diretamente com as Forças Armadas, eles acabaram sendo vítimas do milagre econômico brasileiro. Quando chega em 87, a gente vai ter outro fator, gente, decisivo, nesse sentido, que vai ser, no caso, a abertura das comportas de Balbina. Quando Balbina abre,
as suas comportas, alaga todo o território tradicional dos Aimiri e Atroari e duas aldeias dos Parintintins. Inclusive, essas duas aldeias são aldeias que foram varridas do mapa. Ninguém sabe mais desses índios hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, e não se tem notícia. Provavelmente, com o território tradicional alagado, todos foram mortos, afogados. Né? E a Constituição de Balbino em si teve todo um processo de resistência indígena. Né? Uma resistência muito forte, que é o que eu represento aqui a partir dessa imagem. Um processo de resistência indígena frente à construção desses grandes projetos. Quando a gente fala em resistência indígena, muitas vezes é invertido o ônus da coisa socialmente. Né? A nossa historiografia é uma historiografia que acaba tentando descaracterizar o índio em si, né? Dizendo que o índio é preguiçoso, dizendo que o índio supostamente, né, só quer comer e dormir e não quer contribuir para o progresso do Brasil. Esse é um discurso que eu tenho certeza que todos vocês já viram e que muitas vezes, até durante muitos anos, foi representado nos livros didáticos. Isso só mudou, agora preste atenção no que eu estou dizendo, isso só mudou, de certa forma, quando a lei também passou a mudar. Quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, quando a LDB foi mudada, né, com a implementação da Lei 11.645, né, de 2008, que tornou obrigatório o ensino, né, afro-indígena nas escolas. Né? A Lei 10.639, de 2003, já tinha tornado obrigatório o ensino da África, mas a Lei 11.645 de 2008 acabou também tornando obrigatório o ensino da história indígena nas escolas. E a partir daí que a gente tem uma mudança de paradigma nessas relações e dentro, né, do ensino no Brasil, porque as discussões vão evoluir também com a publicação do Estatuto da Igualdade Racial, né, em 2010, que é a Lei 12.288/010. É importante vocês saberem dessas leis, porque essas leis elas são cobradas nas provas de concurso. E essas leis só vieram à tona por causa da necessidade da própria sociedade se adequar a novos tempos, para que a gente pudesse, né, realmente traduzir isso para as novas gerações de uma maneira mais fiel e sem passar um discurso militar, um discurso xenófobo, um discurso homofóbico, né, um discurso de autoritarismo, um discurso de descaracterização, tá? Um discurso eurocêntrico que foi enraizado na nossa cultura durante muitos séculos. Eu não diria nem durante muitos anos, né? Durante muitos séculos, como vocês bem sabem. Na sequência, gente, eu tenho aí uma imagem que eu trago para vocês do asfaltamento, né, da BR-174, em um dos trechos. Né? Esse trecho aqui é o trecho Manaus-Caracaraí, né, que foi asfaltado na época pelo BEC, né, pelo 6º Batalhão de Engenharia da Construção. Aquele mesmo que fica ali. Professor, está sem som. Tá, Jéssica, é a segunda vez que a internet dele dá.
da Paula. Vamos esperar só mais um pouquinho, enquanto você bebe uma aguinha aí. Estou fazendo isso. Isso. Porque não dá nem para eu continuar a linha de raciocínio dele, porque depois ele volta e banana tudo. Uhum, tá bom. Se eu parar de gravar aqui, depois eu gravo. Eu vou mandar três edições para vocês. Ótimo, que eu estou revendo tudinho de novo e fazendo anotação. Legal. Vocês receberam direitinho, né? Todo mundo que está aqui na sala recebeu a primeira aula, né?